Vamos lá, senhores, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo acerca do crime de tortura, né, da Lei 9455. E nesse bloco nós vamos falar sobre as qualificadoras previstas aqui para o delito de tortura. Antes da gente estudar cada uma das qualificadoras do delito, eu preciso que você preste bem atenção no que eu vou te explicar, para você não confundir, tá? Qualificadoras com majorantes. Quando eu falo majorantes, eu também falo, tá? É sinônimo, causa de aumento de pena, tá? Então majorante é a mesma coisa que uma causa de aumento de pena, tá? Só que você não pode confundir porque são coisas distintas, as majorantes ou causas de aumento de pena com as qualificadoras, tá? De forma bem resumida, a gente vai aprofundar isso lá em direito penal, parte geral. O que vai diferir as qualificadoras das majorantes é o seguinte: nas qualificadoras você vai criar um novo, tá, preceito secundário. O que é preceito secundário? A pena, não é isso? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu tenho a modalidade simples do delito. Vamos criar um exemplo aqui, ó. Artigo 121, matar alguém, homicídio. Aí, o legislador ele estabelece uma pena para isso. Vamos lá, reclusão de 6 a 12 anos. Aí ele coloca logo lá embaixo: se o crime for cometido em tais situações, aí ele modifica o mínimo e o máximo da pena. Ele estabelece, o legislador, um novo mínimo e um novo máximo em decorrência dessa qualificadora. Exemplo, o homicídio, se for qualificado, aí ele deixa de ser apenado com uma pena de reclusão de 6 a 12 anos e passa a ser, por exemplo, apenado com a pena de 12 a 30 anos de reclusão. Você notou que aqui na qualificadora ele retira, né? Ele afasta o preceito secundário, ou seja, a pena estabelecida para a modalidade simples, e cria uma nova pena, um novo mínimo e um novo máximo, tá? Para aquele delito na modalidade qualificada, tá? Já nas majorantes é diferente. Eu não vou modificar o preceito secundário. Eu não vou modificar o mínimo, tá? Aqui de 6 anos a 12 anos, por exemplo. Eu não vou modificar o mínimo e o máximo previsto para a modalidade simples. O que eu vou fazer na majorante? Eu vou aplicar uma fração, tá? Eu vou aplicar aqui um aumento da pena de acordo com a fração estabelecida pelo crime. Tem crime que vai falar assim, ó, aumenta a pena, se o crime for praticado em tal situação, aumenta a pena da metade, aumenta a pena de 1/3, de 1/6 até 1/3. Aumenta a pena de 2/3. Então ele vai sempre jogar uma fração aqui, tá? Ele vai jogar um cálculo para você realizar ali lá na terceira fase da dosimetria, que a gente vai estudar lá em direito penal, parte geral, beleza? Por que eu tô falando isso? Por que isso aqui é importante, tá? Nesse bloco nós vamos estudar as qualificadoras, tá? Para o delito de tortura, tá? As qualificadoras do crime de tortura. E no próximo bloco nós vamos estudar as causas de aumento de pena, as majorantes. É isso mesmo, tá? O delito de tortura, ele tanto tem qualificadoras, como ele tem causas de aumento de pena. E o que o examinador mais gosta de cobrar é exatamente, tá? Ele vai tentar misturar isso aqui e vai te apresentar uma qualificadora falando que é uma causa de aumento de pena. Vai pegar uma causa de aumento de pena e vai falar que é uma qualificadora. Mas fica tranquilo que eu vou te ensinar um macetezinho aqui, você não erra isso aqui em prova de jeito nenhum assistindo minha aula, tá? Então vamos lá, senhores. Vamos falar das qualificadoras, que é o tema desse bloco, tá? Que nós estamos aqui. Vamos lá. Quais são as qualificadoras, tá? Quais são as hipóteses de tortura qualificada? Olha só, lá o parágrafo 3º do artigo 1º lá da lei de tortura, ela fala o seguinte: se da tortura resultar lesão corporal de natureza grave ou lesão corporal de natureza gravíssima, a pena será de reclusão de 4 a 10 anos. Ou seja, deixa de ser uma pena
que de 2 a 8 anos de reclusão e passa a ser uma pena, tá, de 4 a 10 anos. Se em decorrência da tortura ocorrer aí uma lesão corporal grave ou gravíssima na vítima, beleza? E se resultar a morte do indivíduo, se a tortura resultar a morte do indivíduo, aí a reclusão ela passa a ser de 8 a 16 anos, tá ok? Então funciona assim, senhores, olha só. Eu tenho lá várias modalidades de tortura, né? E todas aquelas modalidades de tortura que nós vimos, através de um ato comissivo, através de uma ação, nós vimos que a lei ela estabelece uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. Não é isso? Beleza. Agora, quais são as qualificadoras aqui? Quais são as qualificadoras? Eu vou te ensinar um macete para você não confundir isso aqui, do delito de tortura. Eu tenho 2 grupos aqui. Se da tortura acabar gerando uma lesão corporal grave, não pode ser leve, grave ou gravíssima, que nós vamos estudar lá no artigo 129 do Código Penal, tá? Essa pena que era de 2 a 8 anos, ela deixa de existir e eu vou aplicar para o indivíduo aqui, tá? A pena de 4 a 10 anos de reclusão. Então só tenho essa qualificadora, professor? Não, eu tenho mais uma, tá? Que é a pior de todas. Que é quando, em decorrência da tortura, acabou gerando na vítima a morte. A vítima morreu em decorrência da tortura. Aí, nesse caso, a qualificadora ainda é mais pesada, tá? Aí, nesse caso, eu não vou aplicar a pena de 2 a 8 anos, que é a modalidade simples de tortura. Não vou aplicar a qualificadora aplicada para lesão corporal grave ou gravíssima, que é de 4 a 10, tá? Na verdade, eu vou aplicar a qualificadora de reclusão de 8 anos até 16 anos. Beleza. Você notou que aqui nesse caso, as qualificadoras, eu afastei o preceito secundário estabelecido para modalidade simples. O que é modalidade simples? Quando ela não é qualificada, né? Eu afastei esse preceito, essa pena, tá? Esse preceito secundário aqui, e criei um novo mínimo e um novo máximo, tanto para a qualificadora da lesão corporal grave ou gravíssima, como para a qualificadora da morte. Beleza até aqui? Tranquilo. Agora olha só, senhores, o que mais cai em prova sobre a qualificadora, né, as qualificadoras da tortura, é que, e cuidado com o que eu vou te falar, tá ok? As qualificadoras do delito de tortura devem ser préter-dolosas. O que significa isso, professor? Vamos ter que fazer um pequeno estudo aqui, tá? Sabendo que a gente vai aprofundar isso lá, quando a gente for estudar direito penal parte geral, sobre o conceito de préter-dolo, tá? O que acontece, senhores? Às vezes, o indivíduo, ele pratica uma conduta dolosa, tá? Quando ele praticou a conduta, ele tinha dolo, ele tinha intenção ao praticar aquela conduta. Porém, o resultado daquela conduta que ele praticou dolosamente ocorreu de forma culposa. Só não entendi. Peraí, vamos lá, me confundiu todo. Olha só, vou te dar um exemplo que fica mais fácil. Eu discuto com o Joãozinho numa festa e eu dolosamente, tá? Eu dou um soco na direção do seu rosto. Eu tinha intenção na conduta, eu tinha dolo na conduta dar o soco? Tinha. Só que o problema é o seguinte, quando eu dei o soco, eu queria machucar o Joãozinho. Eu queria machucar mesmo, queria quebrar o nariz dele. Só que quando eu fui dar o soco, por reflexo, ele acabou virando o rosto e o meu punho pegou na fonte dele, causando ali um traumatismo, né? E o Joãozinho veio a óbito em decorrência desse soco. Senhores, seja sincero comigo, pelo menos a priori, tá? Quando eu dei o soco no Joãozinho, eu tinha a intenção de matar ele com um soco. Falei, eu vou matar ele com um soco. Eu tinha essa intenção? Eu tinha dolo nesse resultado que efetivamente ocorreu, que foi a morte? Ou a minha intenção era só machucar? Você concorda comigo que na conduta de dar o soco, eu tinha dolo?
Mas o resultado que essa conduta gerou, o resultado não foi doloso. Eu não tinha intenção de matar, eu tinha intenção de machucar. Mas eu agi de forma culposa? Eu agi de forma culposa. Concorda comigo? Então, senhores, o que acontece? O que é um crime préter-doloso? O nome já diz tudo. Para de querer decorar o conteúdo. Aprenda o conteúdo que você não se enrola, tá? Préter vem de quê? Antes. Tá? O que vem antes? A conduta ou o resultado? Vamos lá. O que vem antes? Você estudar, ter a conduta de estudar, para depois passar no concurso? Ou você acha que você passa no concurso primeiro antes de estudar? É claro que a conduta vem antes do resultado, não é isso? Na verdade, o resultado ele é uma consequência da conduta. Você passar no concurso é consequência de estar estudando, não é isso? De ter estudado. Então, olha que interessante. O que é um crime préter-doloso? Significa que no antecedente, ou seja, no antes você tinha dolo. Na conduta você tinha dolo. Mas o resultado gerado por aquela conduta, você não tinha dolo, você não queria matar. Mas o resultado ocorreu de forma culposa, tá? Você foi negligente, você foi imperito, você foi imprudente ao dar um soco ali, né? Com tanta força, tá? E o resultado foi culposo. Então o crime préter-doloso é aquele onde o sujeito ele pratica a conduta dolosamente, mas o resultado não é doloso, o resultado é culposo. Por que eu estou falando isso? E cuidado com o que eu vou te falar agora, tá? Olha só. Ocorre que somente restará configurada as qualificadoras que nós estamos estudando, lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima ou morte diante da tortura, tá? Se ficar comprovado que o resultado danoso, que no caso aqui é a lesão grave, a lesão gravíssima ou a morte do agente, ocorrer a título de culpa, tá? Ou seja, tem que ser um delito préter-doloso. Eu tinha dolo ao praticar a tortura, mas o resultado, lesão corporal grave, o resultado, lesão corporal gravíssimo, o resultado, morte, não foi doloso. O resultado aqui foi culposo. Eu, ao praticar a tortura, eu não tinha dolo de matar, eu tinha dolo de torturar, certo? Se culposamente eu acabei exagerando e culposamente acabei gerando a morte, a lesão corporal grave ou a gravíssima da vítima, tá? Nesse caso aqui eu vou responder pela tortura qualificada, tá? Por que eu tô te falando isso? Olha que interessante, senhores. Professor, e se o agente ele tinha a intenção de torturar e dolosamente ele queria aquele resultado? Ele queria aquele resultado lesão corporal grave, ele queria aquele resultado lesão corporal gravíssima, ele queria aquele resultado morte. E aí, nesse caso, o que acontece? Nesse caso, o indivíduo ele não vai responder pela tortura qualificada. Ele vai ficar pior, tá? Ele vai responder pela tortura simples. Ué, como assim? Tortura simples, eu afasto a qualificadora, só que ele não responde só por tortura. Ele responde pela tortura simples, mais, tá? O delito, né? O resultado danoso que ele tinha dolo de realizar. Então, por exemplo, se eu tinha a intenção de torturar um indivíduo e também tinha o dolo de matar, homicídio, eu vou responder por tortura simples em concurso de crimes, ou seja, tortura simples, e também por homicídio. Eu vou responder por 2 delitos em concurso de crimes. Por quê, senhores? Porque eu tinha o dolo de torturar e também tinha o dolo de matar. Entendeu por que eu afasto a qualificadora? Ué, Ebson, mas por que ele não responde então por tortura qualificada mais homicídio? Porque aí eu estou punindo ele 2 vezes pelo mesmo fato. O nome disso é bis in idem e eu não permito isso no ordenamento jurídico brasileiro. Se eu punir ele por tortura qualificada pela morte e também homicídio, a morte do agente está gerando a qualificadora da tortura e a configuração de um delito autônomo que é homicídio. Eu estou punindo ele 2 vezes pelo mesmo fato. Isso não pode. Por isso que eu afasto a qualificadora da tortura, ele responde por tortura simples, pena de 2 a 8 anos, mais o homicídio. Mais o homicídio. Pena lá de 6 a 12, for a modalidade simples. Beleza? Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui? Ótimo. Perfeito.
Agora vem cá, presta muita atenção. Você não pode confundir, isso aqui gera uma confusão no aluno, a tortura qualificada pela morte, que é um delito previsto na lei de tortura, lei 9455, com outro delito que está previsto no Código Penal, que é o homicídio qualificado pela tortura. Olha que interessante isso, senhores. Eu tenho a tortura qualificada pela morte, e eu tenho o homicídio, que nada mais é do que a morte da vítima, qualificado pela tortura. São delitos completamente diferentes, tá? O homicídio qualificado pela tortura está no Código Penal, artigo 121. Já a tortura qualificada pela morte está lá previsto, né, na lei de tortura, na lei 9455 de 97. Professor, como é que eu vou fazer diante do caso concreto? Como é que eu vou responder uma questão sobre isso aqui? Senhores, muito simples. O que vai diferenciar se o agente vai responder por tortura qualificada pela morte ou por homicídio qualificado pela tortura é o dolo do agente, a intenção dele, tá? Então, se ficar constatado que o indivíduo ele queria praticar tortura, o dolo dele era torturar a vítima, tá? Mas culposamente ele acabou gerando a morte da vítima. Entendeu agora porque que a tortura qualificada tem que ser um crime pré-doloso? O sujeito tem dolo na conduta, ele tem dolo de torturar. Mas ele não pode ter dolo na morte. Porque se ele tiver dolo na tortura e na morte, é tortura mais homicídio. Certo? Olha só. O indivíduo, ele quer torturar, o dolo dele é torturar, mas ele acaba culposamente ali, exagerando e acaba gerando a morte da vítima. Nesse caso ele responde pelo quê? Pela tortura qualificada pela morte, porque a intenção dele, o dolo dele, a intenção dele estava direcionada para a prática da tortura. Vamos dar um exemplo. Eu, Fernando, descobri que Joãozinho, né, furtou a minha televisão, que eu nem comecei a pagar ainda. Revoltado, eu vou no encalço do Joãozinho, certo? E eu amarro o Joãozinho ali numa árvore, por exemplo, e começo, né, a desferir choques nele, com o intuito de fazer ele confessar a prática do crime. Opa, eu constrangi alguém mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental para obter informação, declaração ou confissão da vítima? Sim, então eu estou diante do crime de tortura. Qual é a minha intenção aqui? Fazer ele confessar, machucar ele, causar sofrimento, fazendo ele confessar a prática desse furto. Meu dolo está voltado para a tortura. Só que eu fiquei tão empolgado, com tanta raiva ali no momento, que eu acabei desferindo tantos choques que eu acabei gerando a morte desse indivíduo. Opa, eu tinha intenção, nesse caso concreto, com essas informações que eu estou te passando, eu tinha intenção de gerar a morte desse indivíduo? Não, não. Tanto é que a questão deixa clara, minha intenção era torturar, eu acabei exagerando, perdendo ali, né, ultrapassando os limites e culposamente eu acabei gerando a morte dele. Qual delito eu vou responder? Tortura qualificada pela morte. Aqui eu estou diante de um crime pré-doloso porque o meu dolo está na conduta, meu dolo era torturar mesmo. O resultado morte não ocorreu a título de dolo, ele ocorreu a título de culpa. Fácil? Agora vamos mudar o cenário. Agora, eu faço o seguinte, eu tô com muito ódio do Joãozinho por ter furtado a minha televisão. Eu falo, cara, eu vou matar esse cara. Eu não quero nem a televisão mais, eu vou matar esse cara. Só que eu não vou matar ele chegando lá dando 2 disparos nele, não. Isso é rápido, né? Não vai nem sofrer. Eu vou matar ele, mas com requinte de crueldade, tá? Eu vou pegar ele, eu vou amarrar ele, vou molhar, vou dar choque, vou dar paulada, vou decepar os dedos dele e eu vou torturar esse cara, tá? Para praticar um homicídio. Opa, olha a diferença. Qual é o meu dolo aqui desde o começo? A minha intenção aqui é matar. A minha intenção é praticar homicídio. E a tortura que eu estou empregando ao matar esse indivíduo, ao praticar homicídio, é o meio que eu escolhi, tá, para executar o homicídio. No homicídio qualificado pela tortura, senhores, tá? Eu tenho um crime aqui, não é pré-doloso não, eu tenho um crime doloso, tá? Eu tenho dolo no resultado, homicídio, tá?
E a tortura, eu também tenho dolo. Só que a diferença é, a tortura aqui, ela foi empregada, ela foi utilizada apenas como um meio, tá, que eu escolhi para alcançar o que eu efetivamente queria, que era o homicídio. Tá ok? Todos entenderam? Então vamos lá. Parece muito confuso mesmo, tá? Eu vou trabalhar isso aqui com detalhes com você, tá? Você não pode errar isso em prova. Então olha só, eu tenho 3 cenários diferentes. E tudo, o que vai diferenciar todo esse cenário aqui é o dolo. É a vontade livre e consciente do sujeito ativo, a intenção dele. O dolo, ele diferencia tudo. Vamos lá. Primeiro cenário. Eu tenho a intenção, eu tenho o dolo de praticar tortura. E depois que eu pratico a tortura, depois que eu consumo a tortura, surge a intenção de matar. Exemplo. Eu fui lá, comecei a torturar o cara, etc. Até então, meu dolo estava só para tortura. E aí o cara virou para mim e falou assim, meu irmão, é o seguinte, você tá me torturando aqui para eu confessar? Eu não vou confessar. Não vou confessar que peguei tua televisão. E se eu pudesse, eu pegava era outra. Porque você é muito folgado. Cara, Zé Ruelo igual você mesmo tem que se lascar e ficar sem televisão. Eu fico tão revoltado com aquilo, eu falo, meu irmão, beleza, eu não quero mais a televisão, tá? Eu já te constrangi mediante violência ou grave ameaça, já causei sofrimento físico ou mental em você, para obter informação, declaração ou confissão, tá? Agora eu quero te matar. Agora eu vou te bater tanto que eu vou te matar. Aí eu vou lá e mato o indivíduo. Repare, quando eu comecei a praticar conduta delituosa, o meu dolo estava voltado para tortura. Mas posteriormente, eu também, ao matar um indivíduo, tive dolo. Então eu tive dolo tanto na tortura, como eu tive, posteriormente, dolo autônomo, separado, em praticar o homicídio, em matar um indivíduo. Nesse caso aqui, olha como é fácil. Não é o dolo que diferencia tudo? Eu tinha dolo em quê? Não era tanto na tortura como no homicídio? Dolos, intenções aqui diferentes, em momentos diferentes? Então aqui nesse caso eu vou responder por tortura simples mais homicídio. Por que tortura simples? Porque eu não posso punir ele 2 vezes pelo mesmo fato. Eu não posso punir ele, estabelecer uma tortura qualificada por causa da morte da vítima e responsabilizar ele também pelo homicídio. Opa, não. Aí eu estaria punindo, estabelecendo uma qualificadora e o homicídio, os dois, em decorrência de um único fator, que foi a morte da vítima. Já que eu estou punindo ele já por homicídio, justo ele responder só por tortura simples. Mas ele vai responder por 2 delitos, tortura e homicídio, porque o dolo está presente nos 2 delitos aqui. Beleza? Segundo cenário. Agora, eu tinha a intenção de torturar o indivíduo. O meu dolo era torturar. Só que eu acabei exagerando ali no cenário, né? E dei a primeira paulada, dei a segunda. Na terceira, quando eu fui dar a paulada, o sujeito mexeu um pouquinho, eu errei, queria dar no braço, puf, peguei na fonte. O cara caiu duro. Falei, ei, calma aí. Pode ficar com a televisão, deixa pra lá. Me ajuda aí, vai, levanta, não queria te matar não. Para de gracinha. O cara tá morto, meu irmão. E aí, senhores? Qual era o meu dolo? Torturar. Eu lhe pergunto, eu causei a morte dele? Causei. A pergunta é, a morte, né? Que aqui no caso seria um homicídio. A morte dele, esse homicídio, ele ocorreu de forma o quê? Culposa. Na verdade, o resultado morte, né? O resultado morte, ele ocorreu de forma culposa. Eu não tive dolo de matar, em momento algum queria matar. Eu queria constranger, mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, para fazer ele confessar, para obter a confissão da vítima. Isso eu que tinha dolo. Por isso que eu vou responder por tortura. Só que culposamente eu não acabei gerando a morte dele? Sim, culposamente. Já que não tem dolo aqui na morte, eu não posso responsabilizar esse sujeito pelo homicídio. Ele vai responder pela tortura qualificada pelo resultado morte. Fácil. Agora vamos para a terceira hipótese. Agora, a minha intenção desde o começo era matar o indivíduo. Queria era matar. Homicídio. O dolo agora está no homicídio. Só que, para praticar o homicídio, eu decidi
utilizar como meio de execução a tortura. Fazer ele sofrer, né? Jogar água, dar choque, decepar os dedos. Falei, não vou matar só com um tirozinho, uma facada, não. Eu vou judiar desse cara. Eu vou causar sofrimento físico nele através, né, do emprego de violência. Senhores, olha só. Eu sei que eu tinha também o dolo ao praticar a tortura aqui. E aí o pessoal confunde muito. Ué, pessoal, mas se você tem dolo, homicídio, dolo na tortura, não deveria ser aqui? Cuidado, cuidado. Não por quê? Porque nesse caso aqui, eu deixei bem claro que a tortura, ela foi o mero meio que eu utilizei para alcançar o que eu efetivamente queria alcançar, que era a morte. Desde o começo, o meu dolo principal sempre foi a morte. A tortura foi o meio que eu escolhi para efetivamente alcançar o resultado desejado, que é o homicídio. Então, quando a tortura ela é utilizada como meio de execução, o indivíduo vai responder como o quê? Vai responder por homicídio qualificado pela tortura. Somente homicídio qualificado pela tortura. Tranquilo? Fácil? Lembrando que, nesse caso aqui, como a minha intenção é homicídio, eu vou ser processado e julgado perante o tribunal do júri, tá? Já nas outras modalidades aqui, ó, na outra modalidade, onde eu tenho a tortura qualificada pelo homicídio, aqui não é de competência do tribunal do júri, porque o tribunal do júri ele processa e julga crimes dolosos contra a vida. E tortura não é um crime doloso contra a vida, tá? Tanto é que a morte não ocorreu de forma dolosa, ocorreu de forma culposa. Beleza? Fácil até aqui, senhores? Tranquilo? Então olha só o que eu coloquei, ó. Quais são as qualificadoras então? Se resultar lesão corporal grave ou gravíssima, é a primeira qualificadora, aí a pena de reclusão de 4 a 10, ou se resultar a morte, aí é outra qualificadora de 8 a 16 anos. Beleza? Lembrando que todos esses resultados, senhores, devem ocorrer a título de culpa. Por quê? Porque tem que ser um delito préter doloso, porque se eu tiver dolo no resultado, aí eu não tenho mais tortura qualificada. Eu vou responder por tortura simples em concurso também, né? Pelo delito que eu pratiquei lá em relação ao resultado, pela lesão corporal grave, gravíssima ou a morte. Beleza? Tranquilo? Coloquei aqui para vocês, só a título de exemplo, ó. O artigo 121, ele prevê isso, ó. Matar alguém, tá lá. Aí ele coloca, se o crime é cometido, parágrafo 2º aqui são as qualificadoras do homicídio, que a gente vai estudar na parte especial do Código Penal. Se o homicídio é cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, aí a pena passa a ser de 12 a 30 anos, tá? Qualificadora do homicídio. Todo mundo entendeu? Se você teve alguma dificuldade, por favor, comenta no vídeo que eu faço um outro vídeo aqui explicando. Eu não quero que você fique com dúvida nisso aqui, tá ok? Então o que vai diferenciar é o dolo, tá ok? Beleza? Então, senhores, o que eu quero que você preste bem atenção para você não confundir com o próximo bloco que nós vamos trabalhar aí, ó, a tortura majorada, ou seja, as causas de aumento de pena. Presta bem atenção. Você notou que as qualificadoras da tortura, elas estão relacionadas ao resultado. Eu sei que é um resultado culposo, mas elas estão relacionadas ao resultado da prática da tortura. A tortura gerou o quê? Ela resultou em lesão corporal grave? Ela resultou em lesão corporal gravíssima? Ela resultou na morte do agente? O que é lesão corporal grave, gravíssima? Isso aí nós vamos estudar lá no artigo 129, tá? Você vai aprender comigo o que faz ser reconhecido uma lesão corporal grave, o que faz ser reconhecido uma lesão corporal gravíssima, tá? Isso aí a gente vai estudar lá no artigo 129. Aqui pode ficar tranquilo que na lei de tortura, a questão que cobrar a lei de tortura, ela não vai te cobrar isso, ela vai te cobrar somente, ela vai trazer essa informação para você, olha, a tortura gerou lesão corporal grave, e aí? Qual a modalidade que eu tenho aqui? Eu tenho uma tortura qualificada, tá? Não importa a modalidade da tortura, se é a tortura prova, se é a tortura discriminatória, se é a tortura castigo, não importa. Gerou resultado, a qualificadora está relacionada ao resultado, beleza? Você vai entender melhor no próximo bloco,
quando eu falar para você sobre as causas de aumento de pena, que também são chamadas de majorantes, aplicados para o delito de tortura. Beleza? Aí você vai ver comigo que as causas de aumento de pena, elas não se referem a resultado, tá? Ela vai se referir a características tanto do sujeito ativo, como do sujeito passivo, como também o meio, o modo de execução do delito, tá? Isso aqui vai ficar para o próximo bloco, e no próximo bloco eu faço um feedback aqui, você vai conseguir diferenciar com tranquilidade a diferença das qualificadoras para as causas de aumento de pena, e é o que mais cai em prova, beleza? Agora cuidado, tá? No próximo bloco não perca, tá? Vai ser sensacional essa aula, por quê? Porque aqui eu vou trabalhar muitos institutos lá do direito penal parte geral, que vai facilitar bastante os seus estudos aí, tá ok? Muito obrigado, eu aguardo você no próximo bloco.